Assim, acho que tá legal. Tá bom assim? Ah, ótimo. Tem som funcionando? Não tem? Agora temos, né? Boa noite a todos. Bom, mais uma vez, né? Estamos aqui juntos, né? Tô cada vez mais participando aqui, né? É muito bom estar com vocês, ter esse momento aqui de confraternização, de trocas de aprendizados, porque aqui não sou apenas eu passando informação, somos nós trocando informações, trocando conhecimentos, experiências, aprendizados, né? A gente aqui está reencarnado justamente para isso, né? Para a gente poder fazer essa troca. E o estudo de hoje, ele é um estudo, até um certo ponto, interativo. Ele não tem um tema muito definido. Dúvidas comuns sobre os espíritos. Esse estudo ele veio muito, para quem não sabe, né? Eu fundei uma casa espírita lá no Rio de Janeiro e sou fundador de uma rádio também, chamada Rádio Espiritismo, que tem pela internet. Vocês podem baixar o app lá, bota Rádio Espiritismo, tudo junto, né? E a gente recebe dúvidas, mensagens do mundo inteiro, perguntas do mundo inteiro. E para a gente responder essas perguntas, né? Então a gente fez uma coletâneazinha de algumas perguntas que são colocadas. Algumas dúvidas são mais profundas, outras são mais superficiais, mas dúvida é dúvida, né? Alguém mandou uma mensagem para a gente, o nosso papel, dentro da nossa possibilidade, do nosso conhecimento, da nossa pesquisa, a gente procurar aprender e começar a responder. Então, algumas perguntas que fazem, né? Todos os espíritos são espíritas? Os espíritos sabem de tudo? Qual é a religião dos espíritos? Fora do evangelho, tem salvação? Né? Qual é a melhor forma de ajudar um parente que desencarnou? Isso aí toda hora chega, né? Como é que eu faço para receber uma mensagem de um ente querido? Essa é campeã, né? Todo mundo manda mensagem. Não, olha, fulano morreu, meu primo morreu ontem. Como é que eu recebo mensagem hoje? A pessoa, olha, sério, é demais, assim, uma coisa instantânea, né? Enfim, às vezes eu fico assim, você ligou para ele anteontem, ele te respondeu? Você ligou para ele anteontem, enquanto encarnado ele não respondeu? Você quer que agora que ele está desencarnado já responda tão rápido assim? Né? Tem alguma coisa aí estranha, né? Como é que é o dia de finados para os espíritos, né? Muita gente também manda esse tipo de pergunta. Enfim, pode o espírita pode ir à missa? É muita pergunta. O espiritismo resolve meus problemas? Né? Enfim. Então, a gente vai fazer aqui alguns comentários e se alguém também tiver alguma pergunta, a gente vai falando dentro do nosso alcance para responder, a gente responde. Se eu não souber responder, eu anoto e depois eu dou a resposta pelo WhatsApp ou pela Débora, aí como for, tá? Então, até que ponto, né, devemos nos consultar com os espíritos? Eles sabem de tudo e por aí vai, né? Então, vamos lá. Todos os espíritos são espíritas? Vou fazer aqui uma leiturinha. Ele coloca aqui o seguinte: é preciso compreender que todos nós somos espíritos, ok? Sem exceção. Se estamos encarnados é porque somos espíritos. E entre nós encarnados, encontramos espíritos católicos, espíritos protestantes, espíritos judeus, espíritos evangélicos, budistas, muçulmanos, ateus e espíritos espíritas também. Ok, né? Então, quando a gente morre, o nosso espírito se desconecta desse corpo físico que temos, né? A gente continua seguindo o nosso caminho como espírito, só que desencarnado. Até aí tá tudo tranquilo, né? Agora, essa condição do desencarne, ela não modifica necessariamente o... Então, ao desencarnar, continuamos sendo aquilo que estamos sendo nessa vida. Agora, uma coisa assim, quando a gente desencarna, a gente começa a ter uma percepção do lado de lá.
uma visão melhor do lado de lá. Aí sim, a gente pode colocar. Eu gosto muito de comparar eu encarnado, é como se eu estivesse dirigindo o meu carro pelas ruas. Eu não sei se a próxima rua está boa ou não está, se está engarrafado ou não está. O espírito é como se ele estivesse de um helicóptero, observando. Ele consegue perceber. Mas eu vou perguntar, eles sabem de tudo, 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 tudo? Será que sabe de tudo? Não, não sabe, né? Também somos espíritos em progresso, em evolução, em desenvolvimento. Então, é muito importante a gente ter essa atenção. Veio o espírito aqui e me falou que é para fazer isso, que é para fazer aquilo, que é para fazer tal coisa, que se eu não fizer tal negócio eu vou me complicar, ou isso. Olha, se isso realmente estiver acontecendo, né, com algum de vocês da casa, ou com algum médico, o espírito falando, faça isso, faça aquilo, faça tal coisa, faça acolá, é bom a gente analisar um pouquinho. Por quê? Existe um princípio que os espíritos de luz nos colocam, nos dão, que é o livre-arbítrio. Se eu tenho um espírito, se ela é um espírito que está me falando que é um espírito do certo, vai fazer isso, vai morar em tal lugar, vai comprar aquilo, vai fazer aquilo. Como é que está meu livre-arbítrio? Como é que fica com isso? Eu posso ouvir a orientação dela. E a partir daí, eu vou dentro do meu livre-arbítrio. Ela me deu essa sugestão, é boa. Eu vou fazer. Ela me deu essa sugestão, não, eu vou fazer outra coisa. E mesmo que no popular ela me dê a sugestão, eu faço errado, eu quebre a cara, isso é aprendizado também. A gente aprende pelo amor, aprende pelo amor. Mas quando vem o espírito impondo isso, opa, vamos analisar direitinho se não tem algum outro processo aí que esteja prejudicando. Né? Quando a gente coloca sobre o espírito, os espíritos sabem de tudo, tem uma leitura do Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua, que o título dessa historinha é o seguinte: é bom não ir. Então, conta o seguinte: era um médium vidente, né? E aí ele se identificava, né, com um espírito que era muito simpático, e dizia que era seu protetor. E aí tá ele dirigindo o carro, aí ele falava assim, vamos lá, começou a fazer consulta, né? Questão doutrinária, problema pessoal, qualquer assunto ele já chamava o espírito ali para dar uma... Era um Google espiritual dele, né? Respondia tudo ali para ele, né? Enfim. E aí ele comprou um automóvel, rapaz. E aí, no que ele está dirigindo, né? Chamava lá o espírito, na hora que ele estava em dúvida, né? No cruzamento, ele chegava e dá para ir? Aí o espírito chegava e falava, vai que dá. Aí ele ia embora, passava no cruzamento, né? E aí ele via, né? Agora eu já não tenho mais o espírito, eu tenho um copiloto aqui do meu lado. Uau! Né? Vai que dá! Aí, depois, no outro cruzamento, ele ganhando a estrada, tem cruzamento ali, será? E aí o espírito, vai que dá! E aí ele foi. Né? Depois mais um, vai que dá! Chegou uma hora, não vai que dá, que não deu, não. Tinha um caminhão. Veio um caminhão ali, que estava ali em frente, né? Foi um choque frontal. E na hora que estava quase batendo, rapaz, acho que não vai dar, não. O espírito foi e colocou aquilo, né? Porque o espírito, ele não sabe necessariamente. Ele está dando, né? O espírito, ele também é imperfeito. Ou será que alguém aqui acha que quando desencarnar, vai virar um sábio, vai virar um guru, vai saber de tudo, vai orientar tudo? Nós não vamos, nós não estamos ainda nessa condição. Somos espíritos em evolução, desenvolvimento, né? A gente ainda tem muita estrada pela frente. Algumas pessoas colocam, isso é uma grandeza também, não, quando eu morrer, eu vou para o inferno, eu vou para o paraíso, aquela coisa toda, né? Fez o mal, vai para o inferno, vai arder no fogo do inferno eternamente. Já outros falam, não, quando eu morrer, se eu fizer o bem, eu vou para o céu, vou virar um anjo, vou ficar tocando harpa. Olha, eu admiro demais, esqueci o nome dele, no violão. O Aécio, com o violão dele, né? O talento dele com o violão. Eu toco violão mal demais. Harpa, então, se eu ficar lá nesse paraíso, tocando harpa, por toda a eternidade, Débora, o que você vai fazer amanhã? Tocar harpa. Vamos fazer uma prece que foi feita aqui agora. A prece? Não dá, porque tem que tocar harpa. Ainda tem que ficar naquela cara de energia, né? Tocando harpa.
Gente, o inferno, o paraíso ia virar um inferno. Né? A vida, ó, vai chegar o Natal, o que vai tocar harpa, tocar? Tem muita gente boa que acha isso, que vai ficar eternamente tocando harpa. E o progresso, e a evolução, e o desenvolvimento, como é que fica nisso? Tocando harpa. Tocando harpa, né? Enfim, violão, guitarra, piano, tem nada. Harpa, tem que ser harpa, né? Tem gente que acha isso. E isso vai nos dar uma colocação interessante, né? A página de preparo hoje estava falando sobre a fé. Que a gente trabalha muito na questão da fé sem trabalhar a prática. Aquela fé cega, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter uma casa, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um trabalho. E cadê a prática? A pessoa não vai buscar, ela não vai correr atrás, ela não vai se esforçar. Então, a questão da nossa fé é como? É uma fé de eu ficar de braços cruzados? Ou é uma fé de eu me mexer, de eu trabalhar? Na verdade, eu estou buscando um trabalho. Eu tenho tanta fé de que eu vou conseguir aquele trabalho, que eu amanhã cedo de casa ó, já vou sair para fazer minha entrevista, para mandar um currículo, para mandar aquela coisa toda. Aí sim a gente vai ter um resultado. Né? Então, é um ponto que é muito comum de se colocar, né? Nessa questão da fé. Então, é a fé cega e a fé raciocinada que acaba acontecendo. É a gente perceber, isso tem uma autora chamada Sueli Caldas Schubert, né? Que ela fala muito da forma pensamento. Eu estou pensando naquilo e aquilo se materializa. Agora, se eu ficar de braço cruzado, não adianta nada. Né? Quando esta casa foi fundada, né? Não sei se foi a Débora ou se foi mais alguém, né? Os mentores, pode ter vindo sim a orientação dos mentores. Mas se a Débora tiver ficado assim de braço cruzado, eu tenho fé que vai aparecer alguém, vai aparecer um lugar, o contrato de aluguel daquilo eu nem preciso assinar, eu tenho fé que vai aparecer também, as contas para pagar eu tenho fé que vai... Eu acho que a casa não ia estar aberta, não. Então, é um outro ponto muito importante para a gente analisar. Né? Ainda sobre religião dos espíritos, quando a pessoa acha, né, espírito católico, espírito judeu, espírito muçulmano, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi, isso lá no Rio de Janeiro. Uma vez eu estava pedalando, domingo de manhã, eu estava pedalando, e isso é uma pergunta também que é muito comum, né? No mundo dos espíritos, cada um na sua tribo, no que diz respeito à religião, vem aqui um cantinho, aqui é a ala dos judeus, aqui é a ala dos espíritos, aqui é a ala dos católicos, né? Aqui, por exemplo, será que aqui só tem espírito espírita? O que vocês acham? Só tem? Tem preto velho, tem católico, tem de tudo quanto é tipo. E aí vem uma dúvida, né? Mas peraí, como é que funciona isso? Então, eu vou contar a historinha que eu vivenciei. Eu, num domingo de manhã, eu estava pedalando e estava com essa dúvida. Será que no plano espiritual é cada um na sua tribo? E tinha, né, um orientador espiritual, um mentor, como vocês quiserem falar, que estava comigo ali. Ele falou, vamos lá, vamos aprender isso? Eu falei, vamos embora. E eu de bicicleta, você está vendo aquela igreja ali, uma igreja evangélica. E eu falei, tô, ele, para ali. Eu falei, o quê? Eu falei, que parar ali? Eu tô aqui de short, todo largado. Eu falei, não, você não vai entrar não, você não precisa entrar não. Só encosta ali. Eu, tá bom, né? Até um certo ponto, concordei, encostei. E aí, ele me colocou assim, entra ali e dá uma olhada. Então, eu observando, o que aconteceu? Tinha lá o pessoal que estava fazendo as preces, orações, né? E no plano espiritual, tinham espíritos, era uma igreja evangélica que eu estava vendo, espíritos evangélicos, espíritos espíritas, espíritos católicos, de tudo quanto era crença e religião. Tinha até um hindu com um turbante ali. E aí, na hora que eu vi isso, eu falei, agora que eu não estou entendendo nada. Porque aqui é cada um na sua tribo, é católico com católicos, evangélico com evangélico, espírita, agora que eu não estou entendendo nada. Mas por que eles estão ali? Ele falou, meu filho, a grande questão aqui, essas pessoas que estão aqui, nesse momento, elas não estão aqui trabalhando as suas diferenças. Nas religiões tem diferenças, não é isso? Naquele momento, eles não estavam trabalhando suas diferenças. Eles estavam trabalhando as suas igualdades. Não foi feita aqui uma prece e uma corrente
E a Débora até colocou assim, independente de quem gosta de político tal, de presidente tal, de tudo. A gente aqui, na hora da prece, foi feito, para quem está acompanhando pela internet, 10 minutos antes da gente começar, foi feita uma corrente aqui, né? Uma prece em favor da paz, né? E a partir desse momento, a Débora colocou muito bem colocado, né? Aqui nessa hora não é para pensar no político tal ou no fulano, se eu concordo com ele, se eu não... Estamos trabalhando o quê? Não é as diferenças políticas ou religiosas ou partidárias. Estamos trabalhando as nossas igualdades. Todo mundo trabalhando os valores do amor, do perdão, da fé, da caridade. Então, no plano espiritual, nessa hora, é o que acontece. Por isso que na casa espírita, em qualquer lugar, tem espíritos das mais diversas crenças. Eles não estão... As diferenças eles trabalham depois. Ok, mas estão trabalhando as suas igualdades. Então, acho que essa é uma pergunta também que muita gente faz, né? E comenta e não conseguir entender. Eu precisei ter essa experiência para poder entender direitinho, né? Então, tem essa questão. Deixa eu ver aqui mais uma outra. Bom, religião dos espíritos, né? Isso no plano espiritual. O que é mais importante? A religião ou a religiosidade? Religião vem da palavra, do termo religar. A gente se conectar com Deus, se conectar com o alto, né? Se eu estou conectado, a religião ali... O próprio Chico Xavier teve uma história, né, de uma senhora que chegou para ele e falou: Chico, eu tenho uma situação, que eu tenho um marido, que ele é assim, que ele é aquilo, e falando de várias qualidades, né, que o marido tinha. Mas ele tem um problema, ele não é espírita. E o Chico falava: se ele faz o bem? Faz. Ele pratica o amor? Pratica. Pratica o perdão, a fé, a caridade, o auxílio? Tá bom demais. Tá bom demais. Afinal de contas, será que na hora que a gente chegar no plano espiritual, vamos perguntar para a gente qual é a nossa religião? Ou o que nós fizemos de bom? O que nós fizemos de bom, né? Senão, a gente iria aqui ter uma ideia, né? Hitler era religioso, não sei se vocês sabem, né? Hitler, todo domingo, ia à missa. Vamos lá, vamos colocar judeu na câmara de gás. Primeiro, vamos para a missa. Ele ia lá para a missa dele, né? Então Hitler estaria bem na fita aí com isso, né? Charlie Chaplin era agnóstico. Não tinha conexão nenhuma com isso. Charlie Chaplin deve estar no inferno, então, né? Dentro daquelas concepções. São conceitos que nós aqui criamos. E lá no plano espiritual, não é bem assim. Aliás, o telefone não é de lá para cá que toca. Então, as leis vêm de lá para cá. Agora, nós aqui temos, às vezes, a religião oficial, a medicina oficial, vários aspectos. Né? Recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, né? Nós tivemos a nossa irmã Dulce, né? Sendo canonizada. E aí a Igreja Católica, porque 2 curas, se não me engano, 2 ou 3 curas, essa é a regra que eles colocam lá, né? Que então aquele encarnado passa a ter o título de santo. Ela virou Santa Dulce dos Pobres, né? Foi esse o título que veio. Não é isso? Pergunto aos senhores, imagina se o Bezerra de Menezes fosse católico. Que título será que ele teria, hein? Porque o que não falta é gente que teve, né? Cura, ajuda, auxílio, né? E tudo mais. Né? Mas não é católico. Então não vai ter o título de São Bezerra de Menezes. E será que Bezerra de Menezes está assim? Puxa vida, se eu tivesse sido católico, poxa, olha só, eu não tenho o título de santo, poxa. Será que o Bezerra de Menezes está assim? Ou ele está preocupado em continuar com a tarefa, com a missão, com o trabalho dele, né? Aliás, para quem não sabe, né? Bezerra de Menezes, ele chegou num ponto que ele recebeu um convite de Maria de Nazaré para seguir para um outro plano. E ele pediu para que ainda pudesse continuar entre nós. Ele falou, olha, aceito, fico feliz com isso, mas posso continuar trabalhando pelas pessoas do planeta Terra, pelos encarnados do planeta Terra? E Maria de Nazaré concedeu isso a ele. Não sei se vocês sabem disso. Agora, não estou me lembrando qual é o livro, mas se pesquisar na internet, vocês vão encontrar. Olha que interessante, né? Então,
Né? Nós somos aqui, nós vamos ser avaliados ou julgados ou questionados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós fizemos, né? Deixa eu ver aqui. Então, a religião, na verdade, não é religião, é religiosidade, né? A maior religião é o amor, né? Então, esse é o grande ponto. Alguns colocam, fora do evangelho, há salvação? E aí? Há salvação ou não há salvação? Como é que fica isso? Tem muita gente que fala, fora da Bíblia, não tem salvação. E aí? Tem ou não tem? Como é que funciona esse esquema? Como é que funciona essa situação? Se você colocar que fora da Bíblia, fora do Evangelho, não tem salvação, a gente, de cara, já está condenando. Bom, Jesus esteve aqui há 2000 anos, né? Quem estava antes disso, 100% condenado. Procede isso? Mas o cara fazia o bem e ajudava. Não interessa, está condenado. Não tinha Bíblia, não tinha Evangelho, não tinha nada disso. Será que vai proceder essa questão? Acho que não, né? Bom, a gente tem aqui no nosso planeta Terra uma população na qual 2/3 é de não cristãos. Essa turma está toda condenada, então, né? Se a gente chegar muitas vezes fala assim, né? Você conhece Jesus e tal? Você chegar lá na China, chegar na Índia, né? Você conhece Jesus? Não, ele se mudou aqui, mora mesmo nesse bairro, alguma coisa assim, vamos perguntar isso. Vamos perguntar isso para você. Porque lá não tem esse conhecimento. Agora, se também perguntarem lá sobre aquelas entidades, você conhece Saibaba? Isso mesmo falar, não. Se você chegar no Brasil e perguntar se alguém conhece Saibaba, não, baba, pega um babadorzinho, pega alguma coisa, vamos falar isso. Natural. Né? Por quê? A grande questão aí está as obras, o nosso Evangelho, a Bíblia, dentro dos valores, né, morais. A gente fez aqui um estudo, né, há um mês, não foi isso? Acho que foi exatamente um mês. E a gente estava falando dos aspectos morais. Ok, ele é um guia, é um referencial para a gente. Mas, se você não tem aquele referencial, mas você já pratica aquilo naturalmente, como é que a gente pode dizer que estaria condenado ou que estaria em qualquer situação desse tipo? Né? Uma pessoa, sendo de qual for a crença ou a sua religião, se ela pratica os valores que estão no Evangelho, aí sim. Por isso é que na nossa doutrina espírita, a gente vê qual é a frase que Kardec fala. Ele fala que é fora do Evangelho não há salvação? Não, ele fala que é fora da caridade. Ó, todo mundo fez dever de casa. Bacana. Né? Fora da caridade não há salvação. Não adianta eu ter todas as leis do Evangelho aqui na minha cabeça se eu não consigo fazer um jump para aqui, para o meu coração, para as minhas atitudes. Tem gente que tem de core salteado, né? A Bíblia, o livro dos Espíritos, pergunta 352b, aí o cara já fala o nome. Pergunta 690, e já vai falando. Mas e na prática, como é que fica isso? Né? A questão é da prática, a gente perceber isso. Então, fora do Evangelho há salvação, o Evangelho, ele é um guia para a gente. Eu tô meio perdido. É um grande GPS para mim, vamos dizer assim, né? Eu posso ter o norte com aquelas lições, aquele referencial. Eu, em particular, procuro sempre ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler todas as obras, para a gente também não chegar. Então, não precisa ler nada disso. Olha, se eu já estiver com uma referência muito boa, talvez não precise, mas eu me vejo ainda muito imperfeito. Né? Então, vou usar um guia, vou usar o meu referencial. Agora, aquele que já está com tudo isso, né? O Chico Xavier não usava? Eu estou muito longe do Chico Xavier. Se o Chico Xavier usava, é bom eu usar também, né? Mas daí dizer que fora não há, e tudo, não. Pessoas que têm esses valores, que praticam, também estão bem. Né? Até para que a gente também não crie uma outra situação que leva, muitas vezes, para o fanatismo. A gente muitas vezes reclama de irmãos de outras crenças. Vem para cá, você tem que ir para a minha igreja, você tem que ficar aqui, senão você está condenado, senão você está isso. E, às vezes, aquele espírito ele pode estar fazendo a mesma coisa com alguém de uma outra crença ou de uma outra religião. Não, você tem que vir para cá, senão você está condenado, senão você vai ter problemas, senão vai ter um monte de dificuldades. Né? Então, é a gente trabalhar os
valores e compreender o tempo de cada um. Está fazendo bem? Está sendo instrumento de ajuda, de auxílio? Tá bom demais, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui, como agir diante de tantas crenças e de falso conteúdo, né? A gente também vê muita crença, muita situação aí de conteúdo questionável, vamos dizer assim, né? Para não falar outra palavra aqui, de conteúdo questionável, né? Mas a gente entender também que estamos num grau de aprendizado, de evolução e de conhecimento. Às vezes, aquela pessoa que de repente ela não aprendeu nada e ela está aprendendo um pouquinho, tá bom demais. De repente, eu já tenho um conhecimento um pouco mais amplo. Eu tive a formação católica, estudei em colégio católico. Legal, tinha aquilo ali. Foi muito útil para mim. Eu, em nenhum momento aqui, eu vou falando um pouco lá, cuspi no prato que eu comi, não. Eu ia lá, fazia, participava, sempre com isso tudo. Mas isso foi um primeiro passo. Até chegar um momento na minha vida que eu comecei a fazer alguns questionamentos que eu não encontrava resposta ali. Se Deus é bom e justo, por que um nasce rico, outro nasce pobre, um nasce saudável, outro nasce doente? Como é que fica isso? Alguns questionamentos que me vinham. Fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o inferno. Uma criança que nasceu, não fez nem o bem nem o mal, e agora vai para onde? Esse cara está... Que aí coloco, né? A Igreja Católica coloca, vai para o limbo, né? Que é uma região neutra. Então esse cara não teve chance, deu um azar danado de ter morrido com 1 ano de idade e vai ficar ali agora por toda a eternidade. Né? A questão de tocar harpa me preocupava muito, que eu no violão já não era muito legal ficar tocando harpa. Olha, não sei se eu vou querer para esse céu ficar tocando harpa, não. Vai ser um negócio enrolado. Então, alguns questionamentos foram me levando, peraí, deixa eu ver aonde que eu vou encontrar respostas. E eu procurei várias crenças, várias religiões. Eu gosto muito de ler. Encontrei no Espiritismo. Ora, por que aquele outro que está na Igreja Católica ou em qualquer outro lugar está bom demais? Ele está adquirindo aprendizados e conteúdos valiosos que estão levando ele a tomar atitudes valiosas, independente da religião. E daqui a pouco, naturalmente, ele vai chegar ao conhecimento que nós estamos hoje buscando, que é o conhecimento, né, da verdade, o Consolador prometido por Jesus e tudo mais. Mas cada um no seu tempo. Se eu chegar para uma criança da 3ª série e quiser que ela aprenda sobre física, sobre química, ela não vai aprender, não está ainda na hora dela. Ela vai aprender ali naquele tempo dela. Então, a gente compreender isso é muito importante. Certo? Outra pergunta. Qual a melhor forma de ajudar um parente que desencarnou, né? Então, morreu não sei quem, morreu fulano, morreu Beltrano, aquela situação. Como é que a gente faz? Acende uma vela, faz uma missa, faz aquela coisa toda, né? Enfim, é válido. É válido você fazer o que você quiser, desde que você trabalhe boas vibrações, bons pensamentos, bons sentimentos para aquele espírito que desencarnou. A primeira sugestão para alguém que desencarnou, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, preces espíritas, preces pelos que já não são na Terra, preces por alguém que acabou de desencarnar, que desencarnou recentemente. Já vem ali um guia, um referencial para isso, né? É muito interessante quando a pessoa também chega e coloca assim, não, olha, eu queria que você fizesse uma prece para o meu pai que morreu, para minha mãe que morreu, para o meu avô que morreu, aquela coisa. É claro que a gente vai fazer a prece, mas essa prece, ela vai ter uma energia muito maior vindo de quem? De quem estava com aquela convivência. É engraçado, né? A própria pessoa não faz a prece. Quando ela é a pessoa mais habilitada para fazer aquela prece. Até porque aquele espírito, se ele tem esse laço afetivo, ele vai estar muito mais conectado comigo ou com o familiar dele? Com o familiar dele. Aí entra o evangelho no lar. Porque é o momento que aquele espírito, ele está na sua, pode estar, né? Não quero dizer que esteja. Pode estar. Mas a gente sabe que na hora do evangelho no lar, vem os espíritos de luz, tem essa proteção, e se aquele desencarnado ele estiver meio desnorteado, aquele evangelho no lar se torna um verdadeiro guia para ele.
para ele compreender o que se passa, o que aconteceu. A prática do Evangelho no lar é fundamental. Não sei se aqui tem psicografia, né? Mas eu canso de ver psicografia de espíritos falando: desencarnei, estava perdido, estava acompanhando meu familiar e, com a prática do Evangelho no lar, eu consegui compreender o que se passava. Muito obrigado. E hoje, vários deles retornam para aquele lar, agora para ser instrumento de ajuda, e não mais ser aquele que está pedindo ajuda. Olha aí uma forma maravilhosa de ajudar alguém que desencarnou. E agora tem muita gente que fala: mas o Evangelho dá um trabalho, né? Dá um trabalho. Por que a gente tem trabalho hoje em dia? Sabe por que a gente tem trabalho hoje em dia? A página de preparo que o Hércules, não é isso? Que o Hércules leu. Porque nós ainda somos espíritos ignorantes. Sabe por que a gente trabalha? Por que a gente tem que ter emprego, às vezes não está ganhando bem e tudo mais? Porque se a gente chegasse numa situação de estar ganhando muito bem, né, o progresso ele vem com o trabalho, não é isso? Quando a pessoa de repente está trabalhando, ela está então contribuindo com o progresso. Então, eu vou perguntar para a minha irmã: quando você está trabalhando, tem seu salário e tudo, você fica: bom, eu estou contribuindo com o progresso, eu estou contribuindo com a evolução. Alguém pensa nisso verdadeiramente? O percentual é muito pequeno, né? A Estela já colocou? Não. Se Estela tem o trabalho dela, ela está ralando, está suando a camisa não sei quantas horas, ganhou na Mega Sena, ganhou aqui na Lottery, né? Ganhou aquele prêmio. Eu vou continuar trabalhando para contribuir com o progresso? Gente, mas que espiritualidade é essa? Vamos continuar trabalhando para contribuir com o progresso? Ninguém! É por isso que a gente tem que trabalhar. Porque a gente ainda não consegue ter essa consciência de que nós somos instrumentos do desenvolvimento, do progresso, da evolução do planeta. A gente quer a porta larga, a gente não quer a porta estreita. Ganhei na Mega Sena, aqui trabalhar o quê? Aqui fazer isso, fazer... Eu vou agora para a praia, eu vou agora viajar, eu quero conhecer o mundo, sei, vamos conhecer o mundo, sim, mas a gente vai trabalhar um pouquinho também. É por isso que a gente fica aqui, ó, trabalhando. No dia que nós tivermos um grau de evolução, e nós iremos ter um dia, né, a gente talvez não precise mais ter essa troca do salário ou de qualquer coisa assim. A gente já vai estar fazendo porque sabemos que estamos sendo instrumento de ajuda, de auxílio ao nosso próximo. Né? Então, também é uma outra questão aí que muita gente pergunta, né? É interessante. Outra questão, na hora de... Quando alguém desencarna, né? Um parente que desencarna, forma de ajudar, substituindo os sentimentos de revolta por sentimentos de saudades, mas de uma forma saudável. Não ver aquilo como um adeus, mas como um até breve. Né? Já não temos esse conhecimento de que é um até breve? Então, entender essa questão, né? Aquele que vê a morte como um fim, se revolta. Agora, mas quem vê de uma forma reencarnacionista, sabe que a vida continua. E aí, tem um programa que o Chico Xavier participou lá nos anos 70, chamado Pinga Fogo, e que fizeram essa pergunta, né? Para o Chico. Falou: Chico, eu perdi um filho há 1 ano, choro muito, quero saber se minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. E o Chico respondeu assim: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a ele muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas, quando nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte, né, isso acaba gerando rebeldia e prejudica tanto o desencarnado como também o encarnado. Porque eu passo a me alimentar de um sentimento que é o de revolta, o de raiva, o de... Enfim, sentimentos que não são positivos. Ora, a gente já falou aqui uma vez sobre a obsessão, muito tem a ver com o nosso padrão vibratório. Estou num padrão elevado, espíritos de luz, fico compatível com o espírito de luz. Estou num padrão inferior, fico compatível com espíritos inferiores. Revolta, raiva, indignação...
é sentimento elevado ou inferior? Inferior. Então, além de prejudicar aquele parente que está do lado de lá, prejudica também o encarnado, o próprio encarnado. É o primeiro a ter dificuldades e ter problemas. Certo? Bom, a pergunta campeã que chega, né? Como que eu faço para receber mensagem de um ente querido? É aquela coisa toda, né? E, detalhe, tem muito lugar, muita casa, né? Enfim, que começa a trabalhar até uma questão daquela cobrança, nesse ponto, né? Não, vamos lá, não, você paga aqui, paga ali. O que chega também de gente falando, né? Já ofereceram para a gente R$1.000 para receber uma psicografia. Sério? Olha, a gente ajuda, eu sei que a rádio precisa. Falei, precisa e continua precisando. Mas não dessa forma. Tem outros caminhos para ajudar. Não dessa forma. Mas já me disseram que não sei... Olha, eu já ouvi falar até de um lugar que tinha tabela de preço. Psicografia da mãe. $200. Psicografia do filho, $500. Psicografia da sogra, $5. Eu não sei porque a sogra era mais barata, né? Tinha promoção aí, sei lá, alguma coisa assim, né? Enfim, acontecia. Gente, vai ser desse jeito que vai chegar alguma coisa? Sérgio, não sei quem tem Fantástico aqui na semana passada deve ter acompanhado um médico e ele fazia as cartas, tudo, os erros, os acessos estavam no Facebook, você tinha um erro de endereço. Sim. Ele tirava todas as informações. Sim. Pegava no Facebook e colocava isso. Até porque, aí veja, aí a gente entra também numa questão do dinheiro. Né? Da casa espírita e tudo, né? Que muita gente também coloca. O dinheiro é a raiz dos males. Não, não é a raiz de mal nenhum. O dinheiro é uma energia neutra. Eu posso utilizar ele para o bem, não posso utilizar de uma maneira equivocada. Né? A casa espírita, ela fazia estudo, fazia curso lá, a gente cria cursos, coloca cursos lá pela internet e tudo mais para arrecadar. Não tem jeito. Né? Até hoje eu não consegui que uma conta de luz, uma conta de internet fosse paga em bônus horas. Se eles liberassem isso, eu falava, olha, está tranquilo, mas nunca foi em bônus horas, não tem que ser dinheiro mesmo. Ok. Então, é a gente separar. O capítulo 16, se não me engano, né? Não se agrada a Deus, é Mamon, onde fala. Deus, a parte espiritual, Mamon, não é a matéria, é o apego à matéria. Não confunda a matéria, com você ter o dinheiro, do que você ter o apego ao dinheiro. O dinheiro é uma energia fundamental. Graças ao dinheiro, você constrói hospitais, constrói escolas, constrói casas espíritas, faz um monte de obra. Né? Agora, a questão é quando tem o mau uso. Agora, ter essa separação. Quando você coloca, no caso de uma psicografia, olha, um passe magnético. Aí a Débora chega, o passe magnético daqui a pouco, promoção, $2 o passe. Né? Opa, não é esse tipo. Agora, as ações que a casa faz, o almoço, faz a cantina, né? a venda de livros, de curso, ou qualquer coisa para quem pode ajudar. É outro departamento. Então, a gente não confunde isso. É a primeira questão. A outra questão que a gente precisa pensar quando pedem, né, uma mensagem de quem desencarnou é a seguinte, é a gente analisar. Estaria esse espírito em condições de mandar uma mensagem? É a primeira questão, que é muito engraçada. Como eu falei, né? Volta e meia pedra. Fulano desencarnou ontem, eu queria uma mensagem hoje. A vontade que me dá de perguntar é anteontem ou semana passada, você falou com ele? Porque a maioria provavelmente vai me dizer, eu mandei mensagem pelo WhatsApp e ele nem olhou. Ah, então tá. Então, se você mandou mensagem pelo WhatsApp e ele nem olhou durante a semana toda, quer dizer que agora quem está do lado de lá ele vai mandar? Né? Difícil isso. Será que o espírito está em condições? Vocês viram o filme Nosso Lar? Ou leram o livro Nosso Lar? André Luiz ficou quantos anos na região de Umbral? Você sabe? 8. Todo mundo fez dever de casa. 8 anos. Legal. André Luiz tinha condição de mandar alguma coisa? Nem quando ele estava em Nosso Lar ele tinha. Ele ainda precisou aprender muita coisa para ele poder ter essa condição, né? De visitar, de chegar aqui. Então, muitas vezes, é o nosso ego que está prevalecendo. Eu quero a mensagem. Alguns falam, eu exijo a mensagem. Opa! Será que aquele espírito está em condições de mandar essa mensagem? É um primeiro ponto para a gente analisar.
Se ele estiver em condições, será que ele está preparado para enviar a mensagem? Olha o caso de André Luiz. Ficou 8 anos no umbral. Chegou em nosso lar. Então, ele estaria em condições, teoricamente. Mas ele estaria preparado para mandar mensagem? Não estava. Quando ele veio para cá, né, e que ele já viu a viúva dele com o outro cara, ele já se inflamou, né? E aí ele precisou se harmonizar. Então, ó, antes ele não estava de maneira alguma preparado. Aquilo iria fazer mal para ele, né? Essa é a questão. E uma terceira questão. O encarnado aqui está em condições de receber? Será que ele está preparado para receber uma mensagem de um ente querido? Também é essa questão. Uma vez eu estava com um almoço, né? E a gente estava falando sobre mensagem, né? As mães de Chico, aquilo tudo, né? E tinha uma senhora que eu conheço ela de longa data e que ela falava: eu nunca recebi uma mensagem da minha mãe. Então ali já falei assim: vem cá, se chegasse uma mensagem, você ia acreditar que é a tua mãe? Como é que você ia reagir? Como é que você ia... Né? Você nunca acreditou em nada, você acha que a tua mãe ia perder tempo de mandar uma mensagem para você, por você que não acredita em nada, que é revoltada com tudo, que é aquela coisa toda? Né? Ela não tinha condição, não estava preparada. Estuda um pouco, aprende um pouco, que pode vir essa mensagem, mas naturalmente. E não, né? Eu querendo exigir. Vamos lembrar, o telefone é de lá para cá que toca, né? Então, tem essa questão. Às vezes tem a questão também, vai com o encarnado, a pessoa que tem um problema cardíaco, chegou a mensagem da minha mãe, meu Deus. Na hora que chega a mensagem para cá, ela sofre um infarto e ela já vai para lá. Não deu nem tempo, ela fala, não deu nem tempo de ler a mensagem. Será que está preparada para receber a mensagem? Daqui a pouco já vai encontrar lá, né? Enfim. Então, a gente poder entender isso. Compreendendo isso, existem algumas possibilidades. Frequentando uma casa espírita, onde faça a psicografia, mas sem ficar nessa expectativa, nessa obsessão. Eu estou frequentando, eu estou aprendendo, eu estou compreendendo, eu estou entendendo como as coisas funcionam do lado de lá. Eu vou, na verdade, ajudar aquele espírito que desencarnou. Não é querer para mim, eu vou ajudar aquele, com as preces, com as vibrações, com o evangelho no lar, com aquela prece lá do capítulo 28. E essa é a questão. Pode vir numa psicografia. Uma outra forma que pode acontecer é qual? É pela transcomunicação instrumental, que aí é uma ciência desenvolvida na Alemanha, onde se consegue, já é desenvolvida desde o início do século XX, tá? E é muito pouco conhecido, na verdade, né? Que você consegue até gravar as vozes, as mensagens, captar imagens, né? Quem depois quiser procura. Transcomunicação instrumental. Existem as sessões de transcomunicação instrumental que, através de gravadores e aparelhos, pode vir a mensagem. Então, existe esse processo, ok? Também é um processo um pouquinho demorado. Não vou ficar muito dentro desse processo, porque isso aqui é tema de uma palestra inteira, tá? Mas pelas sessões de transcomunicação instrumental também pode acontecer. Agora, entender que nenhuma e nem outra a gente vai ter certeza daquela mensagem recebida. A pessoa, de repente, ela fala, bem, vai acontecer por quê? Pode o espírito não estar em condição, tá? de mandar. E cá entre nós, pode o espírito também não está nem um pouco a fim de mandar a mensagem. De repente acontece. A gente aqui, quando recebe um telefonema, a gente às vezes não chega. Vou responder não. Não, vou fingir que nem estava perto do celular, né, do telefone, né? Vocês acham que do lado de lá vai mudar isso? Não muda muito, não. Né? Tem uma outra visão, mas aquele espírito que ainda não está muito avançado, muito desenvolvido, ele continua com as mesmas características. Até ele avançar, progredir, evoluir, se desenvolver. Perguntinha também que fazem, né? Dia de finados. Como é que é dia de finados para os espíritos? Como é que funciona isso, né? Pergunta 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros? Agrada ir ao encontro dos que vão orar no cemitério, nos túmulos? E os espíritos acodem esse dia da seguinte forma. Trabalham como se fosse um outro dia qualquer. É a resposta que está no livro dos Espíritos, pergunta 321. Então, ele diz que a única diferença é que tem uma maior quantidade de pessoas no cemitério. Só isso.
que acontece. E, lógico, são pessoas que estão pensando nele, né? Ok, ele recebe as boas vibrações, as boas energias. Mas porque é o dia 2 de novembro, se for no dia 14 de outubro, 15 de setembro, qualquer... Você está pensando, vibrando, está tudo bem. Uma vez teve uma mensagem de um espírito que o pai, todo dia de finados, ele vai lá no cemitério, vai lá no cemitério. E foi perguntado para ele como é que era o dia de finados na rotina dele. Ele falou, olha, quando meu pai está no dia anterior já se programando para ir no dia 2, eu estou lá junto dele. Quando chega no dia 2, e ele de manhã já está mudando de roupa para ir para o cemitério, eu estou junto com ele, em casa. E quando ele entra no carro, adivinha, ele está pensando em mim, eu estou junto com ele no carro. E aí ele chega no cemitério, lá no túmulo, faz as preces, joga as rosas, faz aquela coisa toda, eu estou junto com ele. E aí depois ele vai embora. Sim, e você? O que você faz? O que eu vou ficar fazendo lá? Como é melhor fazer no cemitério? Vou ficar fazendo o quê? Já foi todo mundo embora, já foi todo mundo. Vou ficar fazendo o quê ali? E nada. Ele vai seguir o caminho dele. Né? Senão, né, o cemitério seria um depósito de espírito ali, sem fazer nada também. Né? Tem espíritos que ainda ficam presos por desconhecimento. Ok. Mas a questão do dia de finados em si é apenas um dia onde isso está no livro dos espíritos. Aí não sou eu que estou falando. O livro dos espíritos está colocando isso. É apenas um dia que tem as preces, as vibrações, mas em qualquer dia, se eu na minha casa estiver vibrando, fazendo as preces, desejando as coisas boas para aquele espírito, ele está recebendo. E aí vem uma outra pergunta que fala, né, da rosa, colocou lá, não, mas tem que botar flor, tem que botar isso, tem que botar aquilo, né? E tem até uma história de um homem, né, que estava num dia de finados colocando flores lá, né, de um parente, e aí ele viu um chinês colocando um prato de arroz na lápide lá, né, da entidade. E aí o outro, né, falou, virou assim, viu botar um prato de arroz, né, e aí ele vira falando, o senhor acha mesmo que o defunto vai aqui comer o arroz? E aí o chinesinho respondeu, olha, da mesma forma que o seu vem aqui cheirar as flores. Você está colocando aqui. Ué, né? Cada um tem a sua crença. A questão não é o prato de arroz ou a rosa. A questão é o quê? Aqui, ó. O meu pensamento, a minha vibração, o meu bom sentimento. E, mesmo que vá no dia de finados e está indo com sentimento de raiva, de revolta, não está sendo legal, não. Lembra lá do que o Chico falou no Pica Fogo? Né? Então, trabalhar esses bons sentimentos, esses bons pensamentos. Né? Espírita pode ir para a missa? Pode. Pode ir para a sinagoga? Pode. Pode ir ao estádio de futebol? Pode ir para onde ele quiser, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. E muita gente fala, não, eu não posso ir porque eu sou espírita. Estão pessoas reunidas, fazendo preces, orações, boas vibrações. Lembra lá no início, quando eu falei, né, da questão do... Estamos indo naquele templo religioso não para atrapalhar nossas diferenças, mas trabalhar nossas igualdades. Na nossa casa espírita lá no Rio de Janeiro, tem um trabalho lá, Samaritanos do Amor. Toda segunda noite o pessoal vai entregar comida para o morador de rua. Bom, lá pelo menos a gente não tem essa questão, não. Você não é espírita, não pode, não. Venha, você pode ser ateu, pode ser... Está praticando uma caridade, é isso que a gente quer. Independente de religião, vamos lá, vamos ajudar, vamos ser instrumento de ajuda, instrumento de auxílio, né? Então, tem esse ponto aí. E uma outra pergunta que fazem, muito, né? Pode o espiritismo resolver meus problemas? O espiritismo vai resolver tudo quando é problema? O que vocês acham? Pode, não pode? Né? Estaria bem de vida, né? E aí, como é que vai ficar isso? Não é? Então, vamos lá. Se a gente fosse partir desse princípio, nós estaríamos sendo privilegiados. Não, esse é católico, vai sofrer. Ela é judia, vai sofrer. Ela é espírita. Ela vai ficar bem. Será que seria isso? Não. Todos nós temos essa situação de aqui pagar os nossos débitos, passar por sofrimentos, passar por aprendizados, independente da religião. Então, o espiritismo ele não vai resolver o problema das pessoas. Eu vou me tornar... Muitas vezes a pessoa fala, né, quando de repente a Débora tem um problema, uma situação de saúde,
Aí volta e meia. Tão espírita ela lá, ela está na cama lá, agora está passando, tá sentindo dor e aquela coisa toda, né? Ainda bem, porque ela não é privilegiada diante dos outros. Nem ela, nem eu, nem ninguém diante de criança. O que ela tiver que passar, no aprendizado dela, para a evolução, ela vai passar. Então, o Espiritismo ele não vai resolver o problema, mas o conhecimento das leis de causa e efeito, da continuidade das existências, das leis da natureza, reencarnação, mediunidade, vai tornar a Débora, na hora que ela tiver alguma dificuldade, que ela não está livre, dela compreender melhor esse processo. E talvez onde uma outra crença iria reagir com revolta, e aí a Débora reage com resignação, com tranquilidade. Não fica revoltado porque está passando por uma dificuldade aqui ou outra ali. Quer ver uma coisa? Tem que pagar uma dívida, tem uma conta para pagar todo mês. E estou pagando aquilo. Mas que sofrimento, que angústia, que raiva, eu não aguento mais. Mas e se vocês souberem que uma dívida que vocês estão pagando, por exemplo, é um cartão de crédito de uma televisão aí, de uma coisa que vocês compraram em 12 meses. Vocês vão pagar aquilo com raiva ou com alegria? Com alegria. Estou pagando aqui. Olha, eu não vou nem poder sair nesse final de semana, mas é a minha prestação. É aquele carnezinho que eu estou pagando. E que eu estou ali, vamos firme, vamos juntando. Eu estou abrindo mão disso, daquilo. E quando chega a última do carnê, como é que fica? Ah, que coisa boa! Opa! Não é isso? Repara, o conhecimento do Espiritismo, ele nos dá essa possibilidade. Não nos livra das provas, mas faz com que a gente atravesse as mesmas com muito mais resignação, tranquilidade, paz, harmonia, e que faz, inclusive, o nosso padrão vibratório ficar mais elevado, e aí, os resultados também acabam sendo os melhores para nós, né? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Eu posso perguntar uma coisa? Pergunte. Assim, dizem assim, que o espírito não tem sexo, né? Sim. E por que em geral, né, tem as exceções, eu acho a mulher muito mais sensível, muito mais... E o homem não tem essa sensação. Se ele já foi mulher, por que ele é tão diferente? Nós somos tão diferentes. Vamos lá. A questão do sexo, né? A gente reencarna dentro das nossas dificuldades, das nossas necessidades de aprendizado. Não é isso? Bom, existe uma questão dos hormônios, né? De nos aflorar determinados aspectos de sensibilidade. Agora, existe também, com a pluralidade das existências, né? O nome qual é? Dinamarca. Então, eu vou dizer para você que você não é Dinamarca e eu não sou o Sérgio. Você não é mulher e eu não sou homem. Você não é brasileiro e eu não sou brasileiro. Você está Dinamarca e eu estou Sérgio. Você está mulher e eu estou homem. Você está brasileira e eu estou brasileiro. Né? E numa outra situação, você pode estar num outro quadro. Então, eu vou te dar um exemplo. De repente, Dinamarca é meu anjo da guarda. E eu, numa outra vida, né, ou melhor, já há várias vidas, eu estou reencarnando como homem. E a minha cultura, o meu pensamento é assim, lugar de mulher na cozinha, mulher tem que apanhar mesmo, mulher cheia de frescura, isso e aquilo, e eu detono com as mulheres. Ok, né? Dinamarca é meu anjo da guarda, que programou ali na minha encarnação, e eu estou só aprontando. Eu desencarno, quem é a primeira pessoa que eu vejo? Dinamarca olhando para mim, né? Vocês imaginem a cara da Dinamarca olhando para mim, né? Do tipo... Papelão, né? Papelão, né? Você se propôs a isso, e aí eu falo, Dinamarca, pisei na bola, né? Pisei na bola. Posso reencarnar de novo? E a Dinamarca vai me dizer que pode. Né? Todo mundo reencarna. Todos nós estamos reencarnando, né? E aí eu falo, bom, como é que você me sugere de reencarnar na próxima vida? Com mulher. Passando, né? Você quer fazer isso? Então toma agora, vai ver o que é bom para tosse. Vai ver o que é isso. Então, isso vai nos trabalhando uma situação dentro de um espaço amostral e dentro da própria questão hormonal que vai me aflorar determinados sentimentos, né?
a parte intuitiva da mulher, que ela é maior do que a do homem, em geral, para que, então, nessa hora, você, como espírito, compreenda aquela situação. Então, isso é uma coisa muito comum. Dentro do processo reencarnatório, a gente pede isso quando não vem pelo próprio plano espiritual de nos orientar, ou quando nós pedimos isso. Eu não me lembro se no mês passado eu cheguei a comentar de um livro que ele conta sobre o Cazuza, aquele cantor, né, cheguei a falar sobre isso com vocês? Não falei? Bom, tem um livro psicografado pelo Robson Pinheiro, ele não pode botar o nome Cazuza, né, porque senão tem direito autoral, aquela coisa toda. Mas tudo ali indica o nome do livro, faz parte do meu show, que é o nome de uma música dele, né? E ele conta que uma das razões que levou ele e aqueles companheiros dele para o desencarne, né, precoce, foi o quê? O excesso de liberdade que eles tinham. Eles podiam fazer de tudo, faziam de tudo do jeito que queria, né? Então, era aquela questão. E eles se perderam no caminho e acabaram tendo um desencarne precoce. E no plano de reencarnação deles, sabe qual é a proposta reencarnatória deles? Voltarem como mulheres no Oriente Médio de burca. Naquela situação. Liberdade? Nenhuma. Isso é um castigo? É alguma coisa? Não necessariamente. Porque, repara, como um espírito que tem sede de liberdade, voltando naquela situação limitada, é muito possível que consiga, inclusive, adquirir algumas conquistas para as mulheres daquela cultura. Entendeu? Então, não é necessariamente de um homem ou de mulher, dentro da nossa proposta reencarnatória. É muito dos homens, que aquela revolução feminina, né, dos anos 1800, queimando sutiã em praça pública, grande parte daqueles espíritos eram os homens, que na vida anterior eram os que mais massacravam. E voltaram naquela condição. Então, a forma reencarnatória do homem ou da mulher é muito do ambiente propício, da condição que é necessária para o meu reencarne. Então, você, voltando como mulher, você vai ter características, sentimentos. Na hora que está grávida, mexe aquela confusão hormonal danada, né, que vai trabalhar sentimentos em você, que de repente, na condição masculina, não deu para trabalhar, e isso vai gerar uma evolução tua, não necessariamente como mulher ou como homem, mas como espírito, porque você vai voltando dentro dos cenários mais diferentes possíveis. Por que eles fossem mais sensíveis, né? Entendeu? É isso. Isso aí. São muito sensíveis. Sim. Às vezes está precisando trabalhar isso. Né? Mulheres. Aquele que for muito rude, muito grosso, já até sei a encarnação dele como é que vai ser. Já pensa logo como é que ele vai voltar, né? Tá bom? Tá, obrigada. Tá? Fechamos então? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E qualquer coisa, vamos nos falando. Tem meu WhatsApp, depois falo com a Débora aqui. Quem quiser pode pegar meu WhatsApp depois, tá bom? E a gente vai trocando aí aprendizados e tirando dúvidas, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado.